O Salmo de número 22, irmãos, ele como já falamos domingo passado acerca do Salmo 21, ele pertence a um grupo de salmos que é conhecido como Salmo do Reino, o Salmo do Rei, não é? Você vai perceber que dentro dessa mesma estrutura, então, por exemplo, o Salmo de número 23, que é a sequência dele, você vai, perceba como conhece, o 22 descreve, Deus meu, por que me desamparaste? Já no Salmo 23, ele descreve assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Perceba que há uma mudança de ênfase, uma vez que o Salmo 22 começa, Deus meu, porque tu me desamparaste. E aqui no 23 ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Há uma relação direta, e o grande ponto aqui, e a grande essência desse salmo, é no que diz respeito à presença de Deus. Ora, não diz respeito apenas ao sofrimento, não diz respeito apenas àquilo que virá após o sofrimento ou os benefícios, mas o fato de Deus estar com ele. Esse é o grande ponto. E você vai perceber que na sequência do Salmo, essa é a tônica. Então, volte comigo para o Salmo 22 e preste atenção numa estrutura básica que ele nos coloca, irmãos. Veja bem, primeiro os versos 1 e 2, quando ele diz 3 vezes, Deus meu, duas vezes aqui, por que me desamparaste? E depois no verso 2, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Agora, há uma mudança, quando termina essa sessão no verso 11, venha comigo para o verso 11 e veja o que diz, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Perceba, o ponto aqui é aquilo que vem, o sofrimento que está chegando, mas a única coisa que ele pede, Senhor, o sofrimento está vindo, não se aparta de mim, não me deixa, não sai da minha presença. O grande ponto aqui do salmista é exatamente a presença de Deus. Acompanhe, veja, irmãos, porque você nota que no verso 11 essa é uma marca específica, mas não apenas aqui. Venha comigo ainda, por favor, na mesma sequência, você vai ver no verso 19, ele diz, tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Ora, a mesma expressão, porque o Senhor me desamparou, aí ele traz isso na sequência, não me deixe, não me desampare, não me abandone, não me deixe, Senhor, no meio das angústias e do sofrimento. Porque no final das contas, irmãos, toda a história vai terminar nisso aqui. Todo o salmo termina nessa gloriosa verdade, como está no verso 31. Veja o que diz, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer contarão que foi Ele quem o fez. Não me deixe, Senhor, não me abandone, porque no final vão dizer, foi Ele quem o fez. Foi Deus quem realizou isso, não fui eu. A razão pela qual a presença é a única forma da esperança ser manifestada nesse texto. E eu queria então pensar da seguinte forma, normalmente se divide esse texto em 2 grandes partes, né? Que vai do verso 1 até o verso 10, até o verso 11, melhor dizendo, e depois do próprio verso, na realidade, do próprio verso 12 até o final. Só que do verso 12 do Salmo 22, do verso 12 até o verso 24, você tem aqui a manifestação também de uma segunda etapa, porque do 25 ao final, você tem a coroação, que é a glorificação desse que sofreu e está a ponto de morrer.
Então, começa com a ideia de alguém que está a ponto de morrer e termina com a manifestação da glória desse que sai de dentre os mortos. Exatamente a figura. Então, poderíamos dizer que nós poderíamos dividir da seguinte forma: 1 a 11, 12 até o 24 e do 25 até o fim. Do 25 até o fim seria uma divisão, eu diria, possível, plausível desse texto, que abraçaria os momentos em que a palavra presença se faz presente no texto. Tá certo? Então, comecemos a primeira etapa, irmãos, analisando os versos de 1 a 11 no primeiro momento. Perceba que aqui o salmo é um salmo de Davi. Não é? A própria introdução do salmo diz assim, Salmo de Davi. Ora, as palavras usadas aqui nos salmos, elas são citadas por Cristo na cruz do Calvário. Quando ele na cruz diz, Deus meu, porque tu me desamparaste. Não apenas isso, mas ele faz menção também até mesmo da maneira como ele foi ferido e daquilo que fizeram com ele. Porque é só você olhar no verso 16, ele diz assim, ora, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Traspassaram-me as mãos e os pés. Ora, eu posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Verso 18, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tudo isso citado no Novo Testamento, diretamente associada a Jesus Cristo, diretamente associada à pessoa de Cristo. Por isso, interpretar esse salmo lida com a necessidade de analisarmos o salmo em duas perspectivas contínuas, Davi e Cristo. Não há como você separar aqui essas duas realidades, Davi e Cristo. E aí, quando nós pensamos nisso, eu quero aqui me deter, e eu preciso citar isso aqui porque eu acho perfeito a análise que David Dixon, num comentário dos Salmos, ele descreve, ele diz as seguintes palavras, preste atenção nas palavras dele, irmãos. Nesse exercício de Davi como um tipo e de Cristo como sendo aquele para onde Davi apontava, ambos concordam em 4 coisas. Primeiro, ambos estão debaixo do senso da ira e de opressão. Segundo, ambos são tentados a duvidar e são tentados ao próprio desespero. Terceiro, ambos lutam contra a tentação e contra a angústia, conforme a ocasião aparece. Quarto, ambos saem vitoriosos nesses casos. E aí, David Dixon acrescenta um detalhe importante. Ele fala, mas eles diferem em 4 coisas importantes. E aqui faço questão de citá-las. 4 coisas que eles concordam, mas 4 coisas que eles diferem. Quais são elas? Primeiro, na medida do sofrimento. O sofrimento de Davi é pouco em comparação ao sofrimento de Cristo. Davi não derramou sua vida no sofrimento. Não foi assim que ele fez. Mas ele morreu. E é interessante você notar ainda nesse mesmo princípio, não é, que distintamente Cristo e a angústia de Cristo era incomparavelmente maior. E sua alma, irmãos, ela se tornou pesada até a morte. E a angústia tirou a vida dele. Segundo, na maneira do sofrimento eles vão diferir. O sofrimento de Davi era apenas um exercício probatório, sem a ira que era derramada sobre ele para perdoar pecados. Não, era diferente. Mas quando você fala de Jesus Cristo, nesse caso, ele recebeu uma punição pelo pecado dos outros. Não sofreu por suas faltas, mas pela falta do seu povo. E ele passa angústias porque levava sobre si a culpa
do seu povo e da igreja que ele veio salvar, Embora tanto Davi como Cristo, irmãos, fossem tentados a duvidar e ao desespero, a tentação de Davi não poderia ser da mesma forma como a de Cristo. Sabe por quê? Porque Davi era pecador. Ele não foi tentado como Cristo. Cristo nunca cometeu pecado. Davi era pecador por natureza. A natureza da tentação deles era completamente diferente uma da outra. A tentação de Cristo era completamente sem pecado. Não poderia ter pecado jamais da parte dele. Embora ele fosse tentado em todas as coisas, como nós, diz Hebreus no capítulo 4, ele nunca cometeu pecado. Ele nunca cometeu pecado. Quando o príncipe desse mundo, Satanás, veio para cima de Cristo para tentá-lo, ele não encontrou nada de Satanás em Cristo, nada em Cristo. Cristo nunca cometeu pecado algum. É isso que a Escritura diz. E por último, eles diferem, irmãos, na sua luta e na vitória. A luta de Davi não foi por sua própria força. A vitória dele foi a vitória de outro, mas a de Jesus Cristo foi na sua própria força. Sabe por quê? Porque ele é verdadeiramente Deus. Enquanto um venceu na dependência do outro, Cristo venceu pelo seu próprio poder. Ora, dito isto, é preciso então nós entendermos a partir daqui que quando nós falamos de Davi e de Cristo, nós estamos falando literalmente de coisas parecidas, mas profundamente diferentes. Enquanto um é tipo, o outro é o antítipo. O que é um tipo? O tipo é algo historicamente associado com o que vem. Davi era rei, Jesus Cristo é o rei. Davi era tipo de Cristo, mas Davi era pecador. Cristo nunca cometeu pecado. Então, há tipologia envolvida, um aponta para o outro, mas a história é muito parecida. Por isso, quando falamos de Davi e falamos de Cristo, falamos nessa distinção importante para que não haja confusão na maneira de ler o próprio texto sagrado. Olhando então para a história, irmãos, do texto que nós acabamos de ler, veja aquilo que a Escritura Sagrada nos mostra literalmente. Passa um momento em que há um abandono espiritual, e a aflição aqui é manifestada dessa forma. Parece que não há consolo, parece que não há comunhão, parece que Deus interrompeu a sua bondade para com o seu povo e o arco foi estendido contra eles e não há ninguém que possa livrá-los. Mas como é que eles fazem diante de uma situação completamente como essa? Veja que mudança de linguagem. Você está pronto para ser destruído pelo inimigo. E você não vê Deus perto de você. E você diz assim: Deus meu, Deus meu. Que mudança impressionante. Quando num momento como esse, você olha para o teu Redentor e você não chama ele de Deus como quem conhece alguém distante, mas ele é o meu Deus. E veja a repetição: Deus meu, Deus meu. Ele clamava ao Senhor: por que eu estou assim, Senhor? Mas perceba que a questão do salmista aqui não é: por que eu sou pobre? Por que eu estou endividado? Por que eu estou doente? Não é essa a pergunta. A questão é: Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele sabe que sem o favor divino
ele não tem nada. As coisas e os sofrimentos e o que ele vive não é o problema em si. A ausência de Deus ou a presença de Deus é o ponto central da vida cristã. Não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho. Um coração que está unido a Deus, mesmo no desfavor de Deus para com ele, ele sabe que a sua felicidade depende do favor de Deus. Quando nós estamos lamentando, irmãos, o fato de Deus nos retirar algumas coisas, quando nós estamos lamentando o fato de estarmos passando por situações difíceis, nós ainda devemos chamar o Senhor de nosso Deus e continuar invocando o seu nome. Não há nada externamente que diga que o Senhor está comigo. Parece que tudo se foi. Parece que são trevas, não há luz, não vejo. Eu só tenho uma certeza. O Senhor do universo é o meu Deus. Matthew Henry disse: quando nos falta a fé da segurança, nós devemos viver pela fé da adesão. Quando nos falta a fé da segurança, isto é, quando nós não conseguimos ter segurança com as coisas que estão ao nosso lado, quando parece que tudo está ruindo, como eu vou ruir junto? Não, eu vou me apegar àquilo que eu sou e àquilo que Deus é para mim. Meu Deus. Meu Deus. A Escritura não nos deixa dúvida quanto a isso, irmãos. Deus é bom. Ele é meu. Embora Ele me fira, eu confio nele. Embora Ele me faça passar por momentos difíceis, eu confio nele. Embora Ele não me responda imediatamente, eu continuarei orando e esperando. Embora Ele esteja em silêncio, eu não ficarei em silêncio. Eu falarei com Ele. Eu falarei com Ele. Jesus Cristo clamou dessa forma na cruz do Calvário. Assim como a teologia da presença, também a teologia da ausência. Somente aquele que tem Deus como seu Deus sabe o que é ter Deus longe de você. Senhor, não me deixe. Senhor, não me abandone. Porque eu sei o que significa o Senhor não olhar mais para mim. O que é a bênção hora única? É a declaração de que Deus se reconciliou conosco. Quando Ele diz que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele olhe para você e se compadeça de você. Jesus Cristo clamou no seu sofrimento ao seu Pai. Ele clamou de dia, na cruz. Ele clamou à noite, quando ele estava em agonia no jardim. As lágrimas chegavam a ser lágrimas de sangue. E ainda Deus o deixou. Deus não pôde ajudá-lo. Deus não pôde ouvi-lo. Mais do que qualquer coisa, esse era o maior sofrimento que alguém pode ter.
E muitas vezes nós nos queixamos das coisas que nos faltam. E o Senhor Jesus apenas disse: não me abandone. Não me deixe, Senhor. Deus o entregou nas mãos dos seus inimigos. Foi pelo conselho eterno dele que isso aconteceu. Isso foi acordado desde toda a eternidade. O Filho sabia de tudo isso. Um dos textos mais belos do meu entendimento acerca dessa declaração, Isaías 53:10, o profeta diz assim: mas agradou ao Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. Agradou ao Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas como é que Davi lida com isso, irmãos? Nesse aparente distanciamento. Eu clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Que coisa! Que tem Deus por seu Deus o justifica. Os ímpios dizem: Deus não tem poder para fazer, Ele não ouve, na realidade Deus é surdo, Ele não tem poder para me alcançar. Os filhos de Deus vão dizer: contudo, Senhor, mesmo eu sendo ferido por Ti, Tu és santo. Sabe o que é isso? Os teus atos são santos, o que o Senhor faz é bom, é puro, é verdadeiro. E o Senhor está entronizado. Veja que imagem belíssima, irmãos. Entronizado entre os louvores de Israel. E aí ele vai trazer a menção do que louvores, o que ele está querendo dizer com isso. Aí ele vai lembrar dos pais dele. Os nossos pais confiaram em Ti. Confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram. Confiaram em Ti e não foram confundidos. Tu és santo e eu sei, Senhor, que eu posso confiar em Ti, porque eu olho para trás, eu olho para o passado, eu olho para Noé. Ele confiou em Ti e não foi envergonhado. Eu olho para Abraão, ele confiou em Ti e não foi envergonhado. Eu olho para Moisés, ele confiou em Ti e não foi envergonhado. Eu olho para Josué, eu oro para os juízes piedosos, eu olho para Boaz, eu olho para todos aqueles homens e digo: Senhor, eles não foram envergonhados. Às vezes nós vamos olhar para trás, porque olhar para o momento nos faz perder a esperança. E eu sei que Tu és santo, Senhor, e ninguém que confiou em Ti foi envergonhado. Nenhuma palavra do Senhor caiu por terra. Nenhuma palavra caiu por terra. Você imagina Jesus Cristo, irmãos? Porque esse é o desafio, confiar em Deus nessas circunstâncias. Quando Ele estava sendo morto, Ele confiou no Pai. Ninguém que confiou em Ti foi envergonhado. Eu não serei envergonhado. Mesmo que eu morra. Mesmo que eu morra. E as palavras do salmista aqui são as palavras de Cristo. Mas eu sou verme e não homem. Opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Sim, todos
se esquecem de mim. E dizem o seguinte: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Salve-o, pois nele tem prazer. Quanto a mim, eu sou pior do que todos eles. Os que olham para mim zombam de mim. Meneiam a cabeça e dizem: confia em Deus, Ele te livra. Lembra daqueles homens na cruz? Ora, você curou tantas pessoas, agora pede a Deus e Ele te livra. Que coisa! E aquilo ali era a descrição da incredulidade da parte deles. Não confiavam no Senhor. E o Senhor, e Jesus confiava no Pai. Esse é o caminho, a morte é o único caminho, o sofrimento para onde eu estou marchando é aquilo que o Senhor requer de mim. No tempo determinado isso vai acontecer. Ora, na sequência do texto, por favor, verso 9, de novo ele aparece aqui com uma adversativa. Contudo, tu és quem me fez nascer. Agora, no primeiro momento, perceba, irmãos, no primeiro momento ele chega no ponto em que ele descreve a real situação da sua alma, de Deus meu, porque tu me desamparaste. Aí ele diz, mas contudo tu és santo, estás entronizado entre os louvores de Israel. Agora ele diz, eu sou verme, não sou homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Eles maneiam a cabeça, eles falam mal de mim. Eles dizem, confia no Senhor, Ele que livre você. Contudo, tu és quem me fez nascer. Aí ele vai, Senhor, aí eu lembro da providência do meu nascimento. A circunstância tende a apagar o governo divino. Ele recua agora para trás ainda e diz, eu lembro do meu nascimento. Como, irmãos? Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Eu vou continuar confiando, porque desde o meu nascimento, tu estás comigo e não me rejeitaste. Lembro quando a descrição do nascimento, você imagina, eu fui alimentado por minha mãe. O Senhor me tirou do útero de minha mãe. Eu poderia ter morrido. E o Senhor cuidou de mim. No seio de minha mãe, o Senhor me deu esperança. Eu teria sustento, eu teria alimento, eu viveria, Senhor. Eu fui lançado diante de Ti. A insistência de Davi em ver a bondade de Deus em meio a todo o sofrimento que ele vivia. Que exercício glorioso, irmãos. E qual é a ênfase nossa, particularmente? Nos esquecemos rapidamente de tudo que Deus fez por nós e focamos naquilo que nos falta. Enquanto a serpente chegou para Eva e disse, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Jesus, que foi impedido de tantas coisas e sofria tantas coisas, disse, meu Pai é bom. Meu Pai é bom. Nada me falta. Tenho tudo o que eu preciso. Tu és meu Deus.
O Senhor provê para mim, desde o ventre de minha mãe até hoje. Eu não tenho motivo para reclamar. Temos uma outra mudança a partir do verso 11. Venha comigo, por favor. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. E aqui de novo, ele vai adentrar uma outra particularidade de sofrimento. Então, cada vez aprofundado e cada vez ele sai com uma esperança. Cada angústia, ele sai com uma esperança. E o ponto da esperança é: não me abandone, não me deixe, fique comigo. Mas agora, no verso 11 em diante, irmãos, você vai perceber a glória dessa verdade. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. De novo, a ênfase num tipo de sofrimento. E aí vem a solução no verso 19: Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Matthew Henry diz: é uma honra para Deus ajudar quando todas as outras ajudas e socorros falham, quando não há quem possa fazer. É sempre muito bom. Ele é insultado, ele é cercado pelos inimigos, do menor ao maior, com fúria. Sempre que essas expressões são usadas aqui no texto, como esses animais descritos aqui, irmãos, não é? Como ele descreve no verso 22, ou melhor, no Salmo 22 ainda, a linguagem dos animais que vão cercá-lo, não é? Dos touros de Baçã, no verso 12, dos touros que me cercam, touros de Baçã me rodeiam. Normalmente quando aparece esse tipo de linguagem, não é? Palmer Robertson, no livro dele sobre Salmos, ele diz que todas as vezes que aparece a expressão, há uma associação direta com inimigos de fora, isto é, inimigos internacionais. Não são apenas inimigos de Israel, mas inimigos de fora que vêm atacá-lo. Ele então sofre, irmãos, por todos os lados. Por todos os lados. Nada parece ter solução para ele. E aqui parece que ele foi crucificado. Eles pregaram minhas mãos e meus pés. Ele foi pregado numa árvore chamada, como nós descrevemos, maldita. O corpo foi pendurado diante de uma tortura que parecia não ter fim. Não há nenhuma passagem no Antigo Testamento, irmãos, que os judeus se esforçaram tanto para corromper como essa, porque essa é uma descrição perfeita da cruz. Mas os homens que não querem ver Cristo se esforçam para ver qualquer coisa menos Cristo nessa passagem. Ele está morrendo, mas ele morre de modo diferente. Seus ossos parece que são deslocados, não são quebrados, até porque há uma profecia muito clara. Ele está pendurado numa cruz. O medo que o cercava na sua agonia, quando descrito lá no jardim, quando ele diz: a minha alma está angustiada até a morte.
ela é manifestada com tanta força aqui na cruz do Calvário. Meu coração é como uma cera. A minha força está terminando. A descrição do que está acontecendo na sua boca é uma descrição de morte. E o Senhor diz assim, essas são as palavras do Senhor: assim me deitas no pó da morte. Foi tirada a sua roupa, tiraram a roupa e repartiram. A vergonha da nudez é uma consequência imediata do pecado. Ele veio perdoar todos os nossos pecados. É por isso que quando nós somos salvos, nós somos vestidos com a vestimenta da justiça. Foi-lhe tirada a roupa pela vergonha do nosso pecado, para que fôssemos vestidos com a vestimenta da justiça que só Ele poderia nos cobrir. Tudo isso, irmãos, Jesus Cristo está orando aqui, debaixo do peso desse sofrimento. E Cristo ora fervorosamente que o cálice passe. Ó Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice. E ele diz assim, ele chama a Deus no verso 19 de uma maneira impressionante. Ele diz, força minha. Ele diz, Senhor, Tu és a minha força. Ele diz, Senhor, esteja comigo, não me abandone, não se distancie de mim. Tu és a minha força. Os homens me abandonaram, os amigos me deixaram, os discípulos não conseguiam orar comigo. Mas não, Senhor, não me deixe. Todos me deixaram. Não me deixe, Senhor. Nós somos conduzidos, irmãos, no verso 20, a uma mudança impressionante a partir daqui. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, Tu me respondes. A meus irmãos declararei o Teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. E aqui, irmãos, de maneira impressionante, Jesus Cristo, que começa pessoalmente como um solo, sozinho, Deus meu, porque Tu me desamparaste. Agora Ele mostra os efeitos dessa verdade para a igreja, para o povo, para a assembleia, para a adoração. E Ele vai justificar o Senhor mais uma vez, agora dizendo assim, olha, não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto. Tu sabe por que o Senhor me ouviu? Sabe por que o Senhor me deixou? Porque era a única forma de vocês serem recebidos na Assembleia. Davi nunca foi rejeitado como Cristo foi rejeitado. Ele nunca sofreu a dor que Cristo sofreu. Porque foi na dor e na rejeição de Cristo que os aflitos são ouvidos. O Senhor atendeu a minha súplica. Atendeu a minha oração. A humilhação de Cristo é clara no texto. Aqui começa o triunfo de Cristo. Preste atenção no resultado glorioso dessa verdade, irmãos.
Primeira coisa que vai acontecer com a vitória de Cristo quando Ele ressurge dentre os mortos. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Sabe que a gente discute, né? Muitas vezes, por que cantar salmos? É bem interessante porque a gente pensa que cantar salmos é por qualquer motivo, mas esse aqui é o motivo, irmãos. O Senhor canta no meio da congregação. Não desmarque o texto do salmo. Venha comigo para Hebreus 2, versículo 12, por favor. Hebreus 2, verso 12. Preste bem atenção nas palavras Hebreus 2:12. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Perceba que ele sai, aqui estão aqueles que tu me deste, por quem eu sofri, por quem eu morri, por quem eu suportei todas as dores e angústias. E eu canto com eles no meio da congregação. Irmãos, a gente não canta tão bem os salmos. Nós não somos tão bonitos cantando. Mas esse é um problema importante, mas não é tão importante. Você sabe o que é glorioso cantar os salmos? Jesus Cristo canta com a igreja na congregação. Ele dirige, ele conduz, ele canta na assembleia. Veja as palavras do salmista, irmão, citadas pelo autor da carta aos Hebreus. A meus irmãos declararei o teu nome. Teus irmãos, ele é o nosso irmão mais velho. E ele diz, o nosso irmão mais velho, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E às vezes nós ficamos tão preocupados, acho que não canta bem aqui, poderia melhorar ali. Preocupação estética tantas vezes, que tem o seu lado, não acho ruim melhorar, sempre melhorar é bom. Mas nós perdemos de vista a beleza disso. Cristo canta na congregação, porque Ele venceu a morte. Porque Ele ouve a nossa súplica. Porque Ele se compadeceu do seu povo. Mas Ele faz mais, veja ainda, irmãos. A meus irmãos declararei o teu nome. Como é que Ele faz isso? Ele anuncia por meio da pregação do Evangelho, o anúncio da palavra. E o Senhor levanta sempre líderes, pastores, fiéis, para proclamar o Evangelho de Cristo, abrir a palavra de Deus e anunciar a Assembleia. Sabe quando se prega a palavra com fidelidade? Sabe quem prega a igreja? Jesus Cristo. Ele ressurge do sofrimento. É Ele quem fala com a igreja. Ele canta. Ele prega. Ele anuncia a congregação. Ora, vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Davi foi ouvido, Cristo não. Abraão, quando foi oferecer o seu filho por um sacrifício, o Senhor disse a Abraão, não faça isso.
Isaac perguntou: quem vai morrer aqui? Está aqui o altar, está aqui o cutelo. Cadê a oferta? Cadê o sacrifício? Abraão disse: Deus proverá. Jesus Cristo disse: se possível, Pai, aparta de mim. Se não for possível, faça-se a tua vontade. Ele nunca ouviu a voz dizendo: pare e não o mate. Agradou ao Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. E aí você ouve, ele não deixou de ouvir a voz do aflito e do abatido, porque Cristo foi rejeitado por nós. Ele foi rejeitado por nós. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Que coisa impressionante, os cânticos dos salmos, irmãos. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Vivam para sempre o vosso coração. E aqui, entenda, irmão, quando ele ressurge, ele é a palavra que conforta a igreja, ele é o louvor que a igreja canta, aquilo que glorifica o seu nome. Ele se manifesta no meio da congregação, ele se revela na presença dos que o temem, e os sofredores que estão na presença dele são supridos por todas as suas necessidades. A palavra, o consolo, o conforto, o ânimo. Ele diz: os sofredores hão de comer e fartar-se. Os que clamam se fartarão. Eles louvarão o Senhor, os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Agora ele diz: quando ele se levanta dentre os mortos, não apenas isso, mas a própria igreja vai avançar. Não apenas Israel, mas agora os gentios. Ele diz: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão todas as famílias das nações. E aqui, lembra que ele disse que as promessas feitas aos pais nunca foram lançadas fora? Ele prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a bênção de Abraão chega aos gentios, porque Cristo levou sobre si a maldição da lei. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, todos estarão dependendo dele. Veja, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Entenda, todos serão supridos nele, do pobre ao rico, do necessitado ao que tem muita coisa, todos dependerão dele. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, onde vir anunciar a justiça dele, e ao povo que há de nascer, contarão: sabe quem fez tudo isso? Foi Deus. Como nós somos salvos? Como isso aconteceu? Foi Deus. Foi Ele quem fez. Não foi o homem que fez. Foi somente Ele que pôde fazer. Três coisas últimas que eu queria citar para a conclusão, irmãos, da glória desse salmo. Você vai perceber que muitas pessoas que comentam esse salmo associam ele com Isaías 53 de alguma maneira. E há uma relação mesmo interessante, com alguns termos até aqui utilizados.
não caberia aqui pela extensão desse tipo de análise, mas um ponto chama a nossa atenção, o fato de que ali no sacrifício de Cristo, em Isaías 53, você vai encontrar o seguinte, as seguintes palavras do verso 4 ao 6, de Isaías 53, quando ele diz assim: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Sabe como é que a gente dizia dele? Uma pessoa que passa por isso, deve ser como Jó. Lembra os amigos de Jó? É porque você está em pecado. Então, as pessoas olhavam para ele e viravam a cabeça e se desviavam dele. Aí ele disse, mas ele foi traspassado pelos nossos pecados. Ele foi morto por minha iniquidade. E o verso 6 é glorioso, que começa em hebraico e termina em hebraico com a mesma expressão, todos nós, ele diz, todos nós andávamos como ovelhas, cada um desviado pelo seu próprio caminho, fazendo o que achava melhor, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristo levou sobre si o nosso pecado. Primeira coisa, ele fez isso por nós. Segundo, irmãos, não há outra maneira de salvação. Não há outra maneira de salvação. É uma afronta ao Senhor Jesus alguém estabelecer um novo modelo de salvação fora da obra da redenção. Agradou ao Pai moê-lo, porque no final de tudo, os nossos pecados seriam perdoados. Por último, confie em Cristo, irmãos. Jesus e Davi afirmaram, os nossos pais confiaram e não vacilaram. Jesus creu no Pai. Tudo o que o Pai disse, ele fez. E eis aqui o resultado. A Santa Assembleia, o seu povo reunido em toda a face da terra, adorando o seu nome. Confia no Senhor, mesmo que os dias sejam terríveis. Confia no Senhor. Essa é a tua esperança. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor bendito, nós te exaltamos nessa noite, por tua misericórdia e graça para conosco. E nos dá a oportunidade gloriosa de ouvir o teu Evangelho. Nos salmos, e sermos, ó Deus, renovados na nossa esperança. Ó Deus, aumenta a nossa fé. Sim, Cristo Jesus é a nossa única esperança. Nós confiamos em Ti, Senhor. Tu confiastes no Pai, nós confiamos no Pai, em Ti. Nós confiamos na providência, no governo, na bondade dEle. Em Ti, Senhor Jesus Cristo. A Ti seja o louvor pelos séculos dos séculos. Ó, abençoa-nos, Senhor. Nós suplicamos pelo amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.